Do livro dos Reis, capítulo de número 6, versículo de número 15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo de número 15. Está escrito assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Repita comigo: a cidade foi cercada. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Verso 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo. E o Senhor abriu os olhos do que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. E você diz amém. Essa é a noite que Deus vai abrir os nossos olhos. O Senhor falou no meu espírito que vai abrir os nossos olhos espirituais esta noite. Muitos de nós enxergam muito bem o que é natural, mas a partir desta noite esteja pronto para enxergar aquilo que é espiritual. Quem está preparado? Quem está preparada para enxergar o que é espiritual? Aleluia. Eu quero nesta noite ministrar uma mensagem com o seguinte tema: Deus vai abrir os nossos olhos. Deus vai abrir os teus olhos para ver o que Ele já liberou. O milagre já foi liberado. O livramento já foi liberado. A bênção já foi liberada. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas, elas estão cercadas por notícias ruins, cercadas por situações difíceis. É um diagnóstico difícil, é uma situação embaraçosa que você não tem o controle, situações que, humanamente falando, não tem solução, não tem jeito. Quantas pessoas que se encontram nessa realidade, vivendo essa realidade. E não diferente de muitas pessoas que estão vivendo dentro desse contexto difícil, Geazi também se encontrou em um momento difícil. Geazi se viu cercado. Geazi, quando ele levantou pela manhã, que ele foi olhar pela janela, ele viu a casa cercada pelos inimigos. Na verdade, a cidade de Dotã, ela estava cercada por um exército sírio.
O rei da Síria, ele cercou a cidade de Dotã com a intenção de capturar o profeta Eliseu. A missão deles naquele dia era colocar as mãos em Eliseu. O rei da Síria estava furioso. E o motivo da sua fúria é porque todas as vezes que ele tinha um plano para capturar o rei de Israel, todas as vezes que ele colocava emboscada no caminho do rei de Israel, a Bíblia diz que Deus falava com o profeta. Deus revelava ao profeta Eliseu os planos do rei da Síria. E a Bíblia diz que Eliseu então ia até o rei de Israel e dizia: olha, rei, tem uma ameaça contra ti. Rei, não vai por aqui. Rei, evita passar por esse caminho. Rei, tem um plano, projeto do inimigo para te destruir. E assim Deus ia livrando o rei de Israel. E o rei de Israel não caiu nas mãos do inimigo, que era o rei da Síria. Chegou um dia que o rei da Síria estava tão furioso que ele fez uma reunião com os seus soldados. E ele disse: eu quero saber quem é o traidor aqui. Tem um desleal no nosso meio, não é possível. Todas as vezes que eu elaboro um plano de captura, todas as vezes que eu coloco uma emboscada contra o rei de Israel, não dá certo. Os meus planos são frustrados. Tem um traidor entre nós. Tem alguém revelando os meus planos. Naquele momento ali, houve um silêncio. E o silêncio foi quebrado por um dos soldados que disse: ó rei, talvez o senhor não saiba, mas lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu que Deus não deixa nada encoberto para ele. Deus mostra tudo para ele, rei. Até mesmo os planos secretos que você faz em seu quarto, Deus mostra para ele, rei. Não tem traidor aqui, rei. É que os teus planos são revelados aos servos do Deus de Israel. É nesse momento que o rei da Síria disse: então eu vou colocar a mão nesse profeta. Se é ele que revela os meus planos, eu vou destruir ele. Eu quero liberar algo aqui. Você precisa entender que Deus se antecipa. Não se assuste se a partir desta noite, por causa do seu nível de intimidade com o Senhor, Deus começar a revelar os planos do inimigo antes para você. Você não vai cair em cilada. Você não vai cair no laço do inimigo. Você não vai cair na emboscada que o inimigo preparou contra ti. Por quê? Porque Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Você vai sentir o próprio Deus falando com você. Você já vai começar o dia sabendo o que tem que fazer. Você já vai começar o dia sabendo quem você deve evitar. Você já vai começar o dia... Eu estou sentindo uma unção aqui, uma unção de Deus. Como que Deus nos surpreende? E o que eu vejo aqui é o cuidado de Deus. Como que Deus, Ele cuida dos seus filhos. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus cuida
dos seus filhos. Você não vai ser pego de surpresa. Presta atenção. Tem alguns pontos importantes aqui. A Bíblia diz que quando Geazi viu o exército inimigo, a primeira coisa que aconteceu com ele sentiu medo. Sentir medo é natural. O medo, ele faz parte da nossa humanidade. Tá tudo bem sentir medo. Só que o medo não pode ser maior que a sua fé. Você não pode permitir que o medo sufoque a confiança que você tem no Senhor. A primeira coisa que Geazi sentiu foi medo. Medo. E quando ele sentiu medo, o que ele fez? Quando ele sentiu medo, ele entrou no modo desespero. Ele ficou desesperado, ao ponto de gritar dentro da casa: ah, meu Senhor! Porque Geazi, ele morava na casa do profeta Eliseu. Ele era um servo do profeta Eliseu. Ele era um dos filhos dos profetas. Ele era um auxiliar do profeta. Naquele momento ele ficou tão desesperado que na cabeça dele não tinha saída. É desesperador quando você olha para uma situação e você não encontra saída. Você está no meio de uma situação tão difícil que você não vê solução. Ele ficou desesperado. Ah, meu Senhor! O que vamos fazer? A casa está cercada. Lá fora tem carros, tem cavalos, tem soldados armados. Então, presta atenção, porque esse é o primeiro ponto aqui. Os olhos naturais vê ameaça. Os olhos naturais vê. Qual foi a reação do profeta Eliseu? A reação do profeta Eliseu foi: não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, se os olhos naturais veem ameaça, os olhos espirituais vê propósito. Os olhos espirituais contemplam o milagre. Olhos espirituais enxergam o livramento. Olhos espirituais. Ah, meu Deus. Nós temos Geazi que está olhando e está vendo ameaça, mas nós temos o profeta Eliseu que deu uma olhada pela janela e teve uma visão totalmente diferente de Geazi. Aqui nós temos duas visões. Nós temos duas. São duas visões aqui. Geazi viu cavalos, carros, soldados inimigos. Mas o profeta Eliseu, no texto aqui, ele viu o que Deus já havia preparado. E o que Deus havia preparado era um exército celestial. Deus já tinha colocado um exército de anjos, um exército de cavalos e carros de fogo. Eu vou repetir: cavalos e carros de fogo. E é interessante aonde que eles estavam. O texto vai dizer que na colina, nas colinas. Aonde? Quando fala colinas, fala de lugar alto. Nos lugares altos.
Entenda que os cavalos e carros de fogo, aquele exército celestial que estava ali, não estava embaixo, no mesmo nível que o inimigo estava. O exército celestial estava nas colinas, lugar alto. Geazi olhou e viu o inimigo. Só que quando Eliseu puxou a cortininha da janela e olhou, embaixo realmente tinha inimigo. Mas olha o que Eliseu fez: olhou para o alto da colina, porque ele lembrou aquilo que o salmista escreveu. É um cântico cantado pelos judeus: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quando você vê ameaça embaixo, experimenta olhar para cima. Quando você vê muita ameaça embaixo, experimenta dar uma olhada para cima. Se eu fosse você, eu começava a olhar para cima a partir de hoje. Começa a olhar para cima. Olha para essa pessoa, você vai ser um profeta agora. E diga para essa pessoa: olha para cima. Fala assim: se você só olhar para baixo, você só vai ver ameaça, você só vai ver inimigo. Presta atenção, nós já estamos caminhando para encerrar. É interessante a resposta de Eliseu para Geazi. A resposta foi: mais são os que estão conosco. O grande problema aqui é quando nós estamos enxergando com os olhos de Geazi e nós não conseguimos enxergar esse mais são os que estão conosco. Aquele momento quando parece que você está sozinho. É aquele momento que você olha e você não vê um auxílio, um socorro, uma ajuda. Tudo que você vê é problema, situação difícil. Tudo que você vê é ameaça. Tudo que você vê conspira contra você. Tem pessoas que entrou aqui hoje e você está olhando para as situações da sua vida com olhos de Geazi. É por isso que você só vê o problema. Você só enxerga o inimigo. Você só vê a ameaça. Geazi se sentiu sozinho naquele momento, junto com o profeta Eliseu. Nós estamos sozinhos, e agora? Só que é interessante que, quando Eliseu olhou, o exército celestial já estava lá. É Deus dizendo assim: enquanto estava amanhecendo o dia, e vocês estavam apenas levantando da cama, eu já estava aqui. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Você está se sentindo sozinho, você está se sentindo sozinha, mas a partir de hoje, você vai sair daqui sabendo que você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve sozinha. Não, eu senti graça para falar isso. Você nunca esteve sozinho, filho. Você nunca esteve sozinho, filha. Vocês nunca estiveram sozinhos. No pior dia da sua vida, Ele estava lá. Aquele dia que você não recebeu uma mensagem sequer no WhatsApp,
Ele usa a minha vida para dizer: eu estava lá. Aquele dia que você chorou dizendo: eu não aguento mais, Ele manda te dizer: eu estava lá. Eu sempre estive lá. Eu estou vendo lágrimas aqui. Olha para essa pessoa e fala assim: Ele sempre esteve junto com você, até mesmo nos piores dias da sua vida. Agora você está entendendo por que você continua de pé? Agora você está entendendo por que você está superando algumas crises que você até um mês atrás achou que não ia suportar? Você acha mesmo que essa força foi natural? Foi Deus te fortalecendo. Foi Deus te ajudando. E presta atenção. É interessante que a Bíblia diz que Eliseu fez uma oração. Eliseu fez uma? Já percebeu que muitas das vezes nós oramos para Deus mudar o cenário? Você já percebeu que muitas das vezes nós oramos para Deus mudar a estação que você está vivendo? Nós oramos para que Deus nos liberte de certas situações, nos livra de algumas dores. Nós oramos para que Deus mude o cenário. E deixa eu te falar, nem sempre a oração vai mudar o cenário. Como assim, pastor? Eu achei que a oração resolvia tudo. Hoje o céu está mandando te dizer: a oração não muda o cenário. Só que quando a oração não mudar o cenário, a oração vai mudar a sua visão de como você enxerga o cenário. Não, eu vou repetir: quando a oração não mudar o cenário, vai mudar a sua visão, vai alterar a sua perspectiva. Você vai enxergar diferente. Você vai começar a encarar as situações de maneira diferente. E a partir do momento que você começar a encarar de maneira diferente, nada mais vai te jogar lá embaixo. Não vai. Não vai te fazer mal aquilo que você vai estar vendo, porque você sabe que Deus está ali e que Deus é maior do que a situação do que você está passando. Não, você vai começar a entender que Deus, Ele é muito maior. Ele é maior que esse problema. Ele é maior do que essa doença. Ele é maior do que essa ameaça. Ele é muito maior. Então, Ele vai mudar a sua visão. A Bíblia diz que Eliseu orou. Então, Eliseu orou. Versículo 17, parte A. Então, Eliseu. É interessante que Eliseu não orou para o exército inimigo desaparecer. Ele não orou para a ameaça desaparecer. Nós oramos e falamos para Deus: me livra do problema. Você não vai ver Eliseu orando e falando: Deus, tira esse inimigo daqui. Qual foi a oração que ele fez? A oração que ele fez foi: Senhor, abra os olhos do moço. Abra os olhos desse Geazi, Senhor, para que ele veja. Senhor, eu não estou pedindo para o Senhor mudar o cenário, estou pedindo para o Senhor mudar a visão. Quando Deus abrir a sua visão, o medo vai se transformar em paz. Não vou repetir. Quando Deus abrir a sua visão, o medo vai ser transformado em paz. Vai ter gente que viu você com medo da situação, mas amanhã vai te ver em paz. Quando as pessoas te procurarem e falar assim: e aí, como que você está? Aquela situação, você vai falar assim: estou em paz.
Como assim? Mas ontem você estava com medo? É porque eu fui num culto de um profeta e Deus usou ele para falar que estava mudando a minha visão. E o medo se transformou em paz. Eu estou em paz. Porque eu sei que Deus é muito maior do que essa situação. Deus é muito maior do que esse problema que eu estou passando aqui. Eu quero profetizar. A partir dessa noite, Deus vai abrir os seus olhos espirituais. E a voz do medo vai perder a força no seu interior. Essa voz que está falando dentro de você: não vai dar certo, você vai sucumbir, não vai dar certo, vai dar tudo errado. Deus vai silenciar essa voz dentro de você. Você não vai ouvir mais essa voz. A voz que você vai ouvir é a voz da fé, dizendo para você: eu sou maior, eu sou maior, eu sou maior do que essa situação, eu sou maior do que essa crise, eu sou maior do que essa enfermidade, eu sou maior. Aí eu te pergunto: Deus abriu os olhos do Geazi? Sim ou não? Sim ou não? O que ele viu após a oração? Qual foi a visão de Geazi após a oração? O Senhor abriu os olhos do que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Posso te falar uma coisa? Terceiro ponto aqui, já estou quase finalizando. Eu quero orar com você. Há mais recursos no céu do que na mão do teu inimigo. Não vou repetir porque talvez pouca gente entendeu. Há mais recursos no céu do que nas mãos do seu inimigo. Há muito mais recursos de Deus para a sua vida do que as ameaças da terra. Quais são as ameaças da terra que está tirando a sua paz? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, pergunta para ela. Fala assim: quais são as ameaças da terra que está tirando a sua paz? Tem recursos do céu para isso. Verso 17, parte B do versículo. Ele viu montes cheios de cavalos, carros de fogo. Havia tanto reforço do céu ali. Vou repetir. Havia tanto reforço do céu. Geazi até um minuto atrás só estava vendo escassez, estava sozinho. Mas agora ele está vendo tanto recurso do céu. Profetizo que vai chegar os recursos do céu. Eu estou profetizando. Hoje eu estou liberando várias profecias. Há tantos recursos do céu para você. Há tantos recursos do céu para a tua casa. Há tantos recursos do céu para a sua família. Os recursos do céu estão chegando. Tem mais anjo trabalhando ao seu favor do que problema para te parar. Não, vou ter que repetir para ver se você pega. Tem mais anjos trabalhando ao seu favor do que os seus problemas que querem te parar. É por isso que eu profetizo que essa crise não vai te parar. Esse problema não vai te parar. Não vai. Não vai. E presta atenção. A Bíblia diz que quando Geazi ele viu
o exército de Deus ali. A Bíblia diz que o profeta Eliseu abriu a porta da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Você abriria a porta da sua casa sabendo que a ameaça está do lado de fora? Hã? Não? Nem eu. Mas presta atenção, a Bíblia diz que o Eliseu abriu a porta da casa. É só pegar a sequência do texto aqui, ó, verso 18. Olha só a sequência disso aqui. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Diga assim, ó, o inimigo ficou cego. É Deus abrindo os olhos de um, é Deus fechando os olhos dos outros. Meu Deus do céu. Eu vou profetizar, seu inimigo vai ficar cego. Olha a continuação, olha lá. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é esta é a cidade. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Segura. Olha só o que Eliseu fez aqui. Sabe o que eu vejo aqui? Enquanto está vindo o download, eu vou liberando, mas eu preciso orar. Eliseu não é apenas um homem de fé, que tem uma visão diferente daqueles que caminham só no natural. Não, eu vejo no Eliseu também estratégia diante do inimigo. Diga comigo, estratégia. Porque se Deus não muda o cenário, o inimigo está ali ainda. Não, olha para cá. Se o inimigo está ali cercando ainda, o cenário não mudou. Só que Deus dá a Eliseu estratégia para lidar com a situação. Eu vou profetizar. Eu vou liberar. Amanhã, você já vai levantar pela manhã, com Deus te dando estratégias. Deus está te dando estratégias para lidar com certas situações. Você não vai ficar desesperado, você não vai ficar desesperada, você vai encarar a situação com sabedoria. Você vai encarar a situação com estratégia. Ele simplesmente abriu a porta. Ele fez uma oração: Senhor, cega o inimigo. Aí ele sai para fora. Os homens estão tudo cego. E ele fala para os homens: essa não é a casa certa. Não é esse o endereço, não é esta, não é essa cidade não. Eu vou levar vocês ao endereço certo. Você percebe que Deus está agindo? Você percebe que Deus está fazendo? Quem percebe? Só que o inimigo não está vendo. Não, eu vou repetir. O inimigo nunca vê tudo o que Deus está fazendo. Aí ele conduz aquele exército inimigo para onde? Para dentro de Samaria. A cidade de Samaria está cheia de soldados de Israel. Quando o soldado de Israel cercou o inimigo, Eliseu, Senhor, agora abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, ela vai morrer. O rei de Israel,
Devo matá-los, meu pai, porque era assim que eles chamavam Eliseu. Se você ler toda a história de Eliseu, sempre eles vão estar chamando Eliseu de meu pai. Porque Eliseu era um líder dos filhos dos profetas. Então presta atenção. Eu devo matá-los? Vamos ver a resposta do Eliseu, para mim terminar? Eliseu respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordene que lhes sirvam comida e bebida, e deixa que comam, bebam e voltem. Eles foram lá para capturar o Eliseu. Agora o Eliseu está dando uma direção para o rei de Israel, dizendo: não vai matar ninguém. Sirva um almoço comunitário para todo mundo, viu? Dá comida, dá bebida, e libera eles, manda eles embora. Por quê? Porque pior que a morte é a vergonha. Não, para de ficar desejando a morte para o inimigo. Isso não é papel de crente. Eu vou repetir. Para de ficar desejando a morte dos outros. Isso não é papel de cristão, filha. Porque pior que a morte é a vergonha. Eu não vou repetir. Pior que a morte é a vergonha que o inimigo vai passar. Não, os seus inimigos serão envergonhados. Eu estou liberando isso. Será que tem alguém que recebe? Os teus inimigos serão envergonhados. O plano do inimigo era te ferir, te machucar, te prejudicar. Mas eles vão ter que voltar envergonhados. Olha para essa pessoa que está próxima a você. Diga para essa pessoa: não deseja a morte. Coloca na mão de Deus. Deus sabe como envergonhar o inimigo. Quem está entendendo? Sabe o que eu entendo aqui? É que quem tenta tocar no ungido de Deus perde a direção. Não, vou ter que repetir. Quem tenta tocar no ungido de Deus perde a direção. Eu vejo muita gente perdendo a direção por aí. Por quê? Está tocando onde não é para tocar. Eu vejo mais crente falando mal de pastor, de sacerdote, de profeta, de apóstolo. Mas quando vê a macumba fica com medo. Você não tem medo de tocar nos ungidos, mas tem medo da macumba? Não, vou ter que repetir isso aqui, me deu temor aqui agora. Você não tem medo de tocar no ungido, mas tem medo de macumba? Sabia que alguns problemas que algumas pessoas passam é porque tocou onde não era para tocar? Mexeu com quem não era para mexer? E o ungido? O ungido não faz nada. O ungido só ora. O ungido só coloca na mão de Deus e vai caminhando, vai fazendo a obra. Olha para essa pessoa que está próxima a você e fala: você entendeu isso aí? Você está entendendo isso aí? Então guarda essa frase agora. Essa eu vou ter que ler aqui. Quem anda por visão natural pode até atacar, mas jamais vai governar o final da sua história. Quem está entendendo isso aqui? Então presta atenção.
Senhor falou no meu espírito que essa é a noite que Ele vai abrir os nossos olhos. Essa é a noite que Deus vai abrir a nossa visão. Você vai começar a encarar certas situações com uma perspectiva diferente. Você vai encarar certas situações de maneira diferente. E se você encarar de maneira diferente, você vai agir diferente. Eu vou repetir. A sua forma de lidar com certas situações será diferente. Porque você não vai agir sendo governado pelo medo. Você vai agir sendo governado pelo céu. Eu vou repetir. Você vai agir sendo governado pelo céu. Você não vai mais agir sendo governado pelo medo, sendo governado pelas ameaças, sendo governado por essa situação difícil. Não, você vai ser governado pela fé. Você vai ser governado por Deus. Você vai ser governado pelo céu. É o céu que te governa. Então, a partir de hoje, levanta a cabeça. Olha para essa pessoa e fala: a partir de hoje, levanta a cabeça. Vou melhorar isso. E olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Deus abriu os olhos de Geazi para ver aquilo que Deus já tinha liberado. Então presta atenção. Coloca o tema, filho. Deus vai abrir os teus olhos para ver o que Ele já liberou, já está liberado. O milagre já está liberado. O livramento já está liberado. A cura já está liberada. A salvação já está liberada. Já está liberado. Você está pronto? Você está pronta? Então fica de pé. Essa palavra falou com você? Essa palavra foi resposta de Deus para a sua vida? Você precisa entender que tudo passa. Ontem medo, hoje fé. Ontem desespero, hoje confiança. Tudo passa. Você ficou desesperado com um telefonema. É o advogado falando que a situação é complexa, difícil. Ou seja, ele já falando para você não alimentar falsas esperanças. Daqui a pouco você vai sentar com esse mesmo advogado. E a frase vai ser: deu certo. O gerente do banco te ligando. Já tentou entrar em acordo com você, fazer vários acordos. Você está sem nome para nada. Daqui a pouco, essa situação passa. O mesmo gerente que tentou fazer acordos com você, o banco te ligando para fazer acordos com você, daqui a pouco vai passar. Você vai ter crédito. Daqui a pouco vão te ligar oferecendo produtos para você. Ó, tem carta de crédito aqui. Ó, tem consórcio aqui. Ó, tem isso aqui para você.
Quem está entendendo isso aqui? É o médico olhando para você com aquele olhar, tentando não transparecer preocupação, mas tendo que ser realista com o que está ali. Mas daqui a pouco você vai estar sentado na frente do mesmo médico e ele dizendo: o seu Deus fez isso. É a família que não entra em acerto, brigas, discussões, conflitos constantemente dentro de casa, e a única saída é a separação. Mas essa é a saída humana. Tem uma saída do céu. E a saída do céu é restauração familiar. Vai ter restauração. Daqui a pouco aqueles que estavam planejando ir para assinar o papel do divórcio, daqui a pouco vai estar em uma sala do aeroporto, embarcando para ir para uma segunda lua de mel. Por quê? Porque está vivendo a melhor fase da sua união matrimonial. Vai estar vivendo a melhor fase do seu casamento. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? É você não sabendo o que fazer, olhando para todo esse estoque. Seu comércio, desesperado, já está vencendo os boletos dos fornecedores. O que eu vou fazer? Calma que daqui a pouco Deus vai mandar gente para comprar até o que não precisa. Calma que daqui a pouco Deus vai agir. Você só não pode mais encarar essas situações com medo. Encarar com fé não é negar a realidade da situação. A realidade está ali. O cenário é aquele. Mas você serve um Deus que criou todas as coisas em 6 dias. No 7º dia descansou. Você tem noção do que é isso? Livro de Bereshit, livro do princípio, do Gênesis. E Deus criou céus e terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Verso 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. É Deus dizendo: se está tudo em trevas, eu manifesto a luz. Deixa eu te falar uma coisa. A partir desse momento ele começa a colocar tudo em ordem. Separa a porção seca, terra, das águas. Separa o firmamento, céus. Coloca tudo em ordem. Cria os grandes animais marinhos, as aves dos céus. Mas tudo perfeito. Deixa eu te falar, existem muitos deuses por aí. Existem muitos deuses. Nós poderíamos falar de alguns aqui. Tem pessoas que se prostram diante de Shiva. Está tudo bem, eles escolheram isso, está tudo certo. Tem pessoas que vai se prostrar diante de Buda. Está tudo certo, ele escolheu isso. É uma filosofia para ele. Eu não vou negar a realidade que existe outros deuses. Porque existe. Mas o único que teve poder de olhar para a terra toda
sem forma e vazia, e colocar tudo no lugar. O Deus que criou a terra, os elementos da terra, os mesmos são usados pelos homens para fazer alguns deuses. Então quando eu vejo um Deus de ferro, de pedra, feito de minerais, de matéria, que o meu Deus fez, eu entendo o lugar desses deuses. Que para fazer eles teve que usar a matéria do Deus que criou todas as coisas. Aí eu te pergunto, qual é o Deus que você serve? O Deus que criou tudo? Ou o Deus que foi criado? Vou perguntar de novo. Deus está ativando fé em algumas pessoas aqui. Você serve o Deus que criou todas as coisas, ou você serve um Deus que foi criado? Olha para essa pessoa, mas olha sério. Pergunta, você serve o Deus que criou todas as coisas, ou você serve o Deus que foi criado? Se Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre esse problema, Ele tem poder sobre essa ameaça, Ele tem poder sobre essa doença, Ele tem poder. É a Ele que nós vamos clamar aqui hoje. Pastor, quando o senhor falou dos outros deuses, eu senti algo muito forte. Se algo forte, aí é o Espírito Santo te chamando para servir Ele. Pastor, quando o senhor falou dos outros deuses, eu me senti ofendido, porque minha família, tradição, está tudo certo, está tudo bem. Ele deixou a escolha para você, você escolhe quem você quer servir. Eu quero servir o Deus que criou todas as coisas, está tudo bem. Se você quer servir o Deus que foi criado, está tudo certo também. Está tudo certo. A gente não precisa entrar em guerra por causa disso. Quem está entendendo isso aqui? Só que é diante dos milagres que a gente vai vivendo, que a gente vai vendo qual é o Deus que é superior sobre todas as coisas. Nós vamos clamar por 10 minutos. Você vai apresentar essa situação, e você vai ter 10 minutos para apresentar essa situação para Deus. Pega o seu pedido de oração, essa peça de roupa, essa fotografia, a aliança do seu casamento, chave da empresa. Pega na sua mão. Você vai falar com Deus. E você vai falar assim para o Senhor: Senhor, o Senhor tem poder para mudar cenários. Mas se o Senhor não mudar esse cenário aqui, muda a minha visão. Meus pastores, por gentileza, Pastor Gomes, unja as mãos deles. Com o seu pedido de oração, você que está na internet, talvez você está na sala da sua casa, no quarto, pega o seu pedido de oração e agora coloca perto da tela. Talvez você está trabalhando agora, fique em espírito de oração. Pastores, pode começar a orar por eles. Eterno nosso Deus, Todo-Poderoso, que Paulo escreveu dizendo que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais,
de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós entramos em oração nesta noite. E a tua palavra diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e me achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que bate a porta se abre, e todo aquele que busca encontra. Senhor, eu confesso a palavra do Senhor aqui hoje. Eu confesso que já está registrado nas Sagradas Escrituras. Eu confesso o que o Senhor disse, que em teu nome nós curaremos enfermos e expulsaremos demônios. Então, em o nome de Jesus Cristo,